Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Muitas vezes nessa vida, nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você que está aí do outro lado me ouvindo, já curou uma pessoa com o seu abraço? Uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada? Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura totalmente absoluta. Hoje teremos um relato impressionante, aonde o nosso inscrito teve uma experiência inusitada com uma falsa freira, que na realidade era uma lupina. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito, Virgínio Amorim. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 1978, no interior do Paraná. Na época do relato, eu estava na adolescência e morava em uma vila interiorana, que não vou revelar o nome aqui, pois apesar de eu não morar mais nessa vila, tenho parentes que residem ali até hoje. Na época do relato, não tinha igreja ainda na vila, e o padre da cidade próxima vinha uma vez por mês para rezar a missa no meio da pracinha da vila. O padre realizou a missa no domingo, pela manhã. E na segunda-feira, chegou na vila uma freira muito doce, que segundo ela tinha sido mandada pela Igreja Católica da cidade próxima, para auxiliar os fiéis. Essa freira dizia para todo mundo que estava hospedado em um sítio de um familiar. Mas que sítio era esse, GRP? Você não sabe, seus inscritos e inscritas não sabem, eu não sei e ninguém sabia. Na época, minha mãe estava grávida da minha irmã e estava para ter a criança. Aliás, GRP, muitas crianças nasceram naquele mês, tanto que o próprio padre estava animado, pois logo, segundo ele faria vários batizados. Como eu era coroinha e meus pais eram muito engajados no auxílio ao padre na missa, é óbvio que meus pais trataram de dar as boas-vindas à freira, que até comer na casa dos meus pais comia. E com a chegada dessa freira, coisas estranhas começaram a acontecer na vila. Tivemos várias tentativas de raptos de bebês, mas não eram pessoas tentando levar as crianças embora, não. Segundo o povo da vila, era uma fêmea do lobisomem. A freira achava isso um sacrilégio, pois, segundo ela, lobisomens e suas fêmeas não existiam. Isso era o diabo disfarçado, punindo quem tinha grandes pecados. Eu não gostava dessa freira. Ela fazia terços na nossa casa, sabia sobre a palavra de Deus. Aliás, tinha uma lábia. Mas, GRP, eu sentia que tinha algo de errado com ela. E eu não era o único que tinha essa opinião. A minha avó paterna pensava a mesma coisa e chegou a aconselhar meus pais a não permitirem mais a entrada da tal freira na nossa casa. Meu pai ficou horrorizado com o posicionamento da minha avó, que chegou a ser mal educada com a freira. Em uma das visitas da freira na nossa casa, ela disse que achava estranho o padre não ter comentado sobre a chegada da freira na missa. Minha avó falou isso na cara da freira, GRP. A bicha era afrontosa.
Então a freira suavemente disse para minha avó: Será que a senhora não está com algum demônio no corpo? Sou uma pessoa endemoniada para questionar uma serva de Deus como eu. Minha avó, revoltada, disse para a freira: Vai ver, eu sou como Santo Tomé, só acredito vendo. Foi aí que a freira respondeu: Estou há 2 semanas aqui. Espera mais 2 semanas, que o padre chegará na vila para realizar a missa e você pode perguntar pessoalmente para ele. Minha avó, na frente de todos, disse para a dita cuja: Eu vou fazer melhor que isso. Vou à cidade para o aniversário da minha irmã essa noite e ficarei lá, para que assim que o dia amanheça eu possa conversar com o padre pessoalmente. Não se preocupe, eu não vou ofendê-la, somente vou agradecer a ele por enviar alguém tão divino como você. Eu senti o deboche no tom de voz da minha avó. E eu não fui o único não, JRP, porque a freira, visivelmente irritada, respondeu para minha avó: Claro, como quiser. A freira nem terminou de comer, JRP, e disse a meu pai que iria embora, pois não se sentia bem. Meu pai acabou brigando com a minha avó, dizendo para ela que ela não podia destratar uma serva de Deus. E minha avó respondeu para o meu pai: Quem manda nessa casa sou eu. A casa é minha e você mora aqui de favor. As regras dessa casa são minhas, não suas. Eu tenho mais experiência de vida do que você, que está cego pela religião. Ser temente a Deus é uma coisa, servi-lo é um dever, mas ser burro é outra coisa. Então minha avó foi para o quarto se preparar, pois ela iria para a cidade de carona com a irmã do meu pai e o marido dela. Eu corri para o quarto e falei para minha vozinha: Vovó, eu acho que a senhora tem razão. Eu não gosto dessa freira. Ela é estranha. Então minha avó disse para mim: Você é sábio, meu filho, e sente as coisas assim como eu. Seu pai está cego. Eu desconfio que essa freira possa ser algo ao qual tem em mente, mas não posso te dizer ainda. Para mim, tem um motivo pelo qual ela escolheu justamente a nossa casa para almoçar e jantar. 1 hora depois dessa minha conversa com a minha vozinha, minha tia e meu tio chegaram de carro para pegar a minha avó e seguir viagem. Minha avó virou para o meu tio e disse: Me diga, você está armado? Meu tio respondeu para minha avó: Não, dona Cícera, não estou. Por que eu deveria levar uma arma junto? Então minha avó virou para o meu pai e falou: Pega a arma e a munição do seu finado pai para mim. Meu pai surtou e disse para minha avó: Mãe, a senhora ficou maluca? Foi aí, JRP, que a minha avó virou um tapa na cara do meu pai e disse para ele: Eu não sou sua esposa, sou sua mãe. Veja lá como você fala comigo. Eu nunca fui maluca e não é agora que vou começar a ficar. Pega a arma do seu pai, agora, e a munição também. Meu pai, visivelmente furioso, entrou para dentro de casa para pegar a arma e a munição. E rapidamente voltou com a arma e a munição na mão. Entregou a minha avó, que entrou no carro e foi embora com meus tios. Assim que minha avó saiu, meu pai deixou claro para minha mãe a indignação dele pela atitude da minha avó e disse que ele não ia aguentar isso por muito tempo. Ele iria comprar logo a casa dele, numa cidade próxima, e sairia de vez daquela vila. E falava para minha mãe: Minha irmã que se vire com a dona Cícera Turrona. Para o meu pai, minha avó estava louca. Após 1 hora que minha avó tinha saído, ela retornou. Não esperávamos a chegada dela, afinal ela garantiu que ia ficar na cidade, iria participar do aniversário da irmã e de manhã conversaria com o padre. Minha avó desceu do carro e quem contou o fato ocorrido ao meu pai foi meu tio. Meu tio disse: Cunhado, fomos atacados por uma fêmea do lobisomem. Ela se jogou várias vezes no carro. Eu consegui fazer a volta e quase caímos na ribanceira. Até que eu parei o carro e atirei na desgraçada, que ao ser alvejada fugiu. Então voltamos para casa e nem fomos para a cidade. Minha avó entrou em casa e não disse uma palavra para o meu pai.
ela foi direto conversar com a minha mãe e disse para ela: essa freira é uma fêmea do lobisomem. Você terá o seu bebê daqui 2 dias, pois é lua cheia. Essa criança nascerá na mudança da lua. Sua barriga está muito baixa. A freira está comendo aqui justamente para te sondar. Quer um conselho de sua velha sogra? Vamos para a cidade e você pode ter a criança em um hospital. Ficaremos hospedadas na casa da minha irmã. E você não corre o risco dessa desgraçada querer levar seu filho embora. A escolha é sua. Minha mãe ficou nervosa. Meu pai queria brigar com a minha avó, mas estava temeroso devido a minha avó e meus tios terem sido atacados por uma fêmea do lobisomem. Segundo meu pai, ele não achava que a freira fosse a fera, mas acreditava no fato de que uma fêmea do lobisomem poderia sim atacar a nossa casa. Foi aí que a minha avó falou: pois bem, já sei o que eu vou fazer. Então minha avó saiu para fora de casa e disse para os meus tios: preciso do carro de vocês amanhã. O meu tio respondeu para minha avó: claro, sogra, mas eu só vou poder trazer o carro para a senhora às 7 horas da noite, pois vou usá-lo amanhã. A minha avó respondeu para o meu tio: tudo bem, como é sábado, você não vai usar no final de semana. Trago ele antes da segunda e com o combustível no tanque. Minha avó não disse nada de RP com relação a onde ela iria com o carro. Depois que meus tios foram embora, ela virou para os meus pais e falou: vamos fazer um teste. Não contaremos a ninguém sobre a ida da Teresa à cidade para ter o bebê. Nem mesmo a minha filha e ao meu genro. As únicas pessoas que vão saber serão você, a Teresa, o Virgínio e a tal freira, que todos chamam por Irmã Clara. Se ela for realmente a fêmea do lobisomem, ela vai se opor ao fato da Teresa ter o filho no hospital. E com certeza vai nos atacar pelo percurso. Era um plano ousado e arriscado de RP. Minha mãe topou na hora e meu pai ficou receoso, mas por fim aceitou. No dia seguinte, na hora do almoço, a freira apareceu para comer. E minha avó disse para ela: irmã Clara, queremos informar a senhora que hoje à noite não vamos poder dar a janta para a senhora como de costume. A nossa vizinha vai fornecer a janta para a senhora. Eu já conversei com ela, está tudo acertado. Então a freira disse à minha avó: ah, que pena, gosto tanto da comida da Teresa. Me diga, vocês vão sair? Foi aí que meu pai disse: vamos até a cidade, pois a Teresa ficará hospedada na casa da minha tia, para que assim ela possa ter o bebê no hospital. Na hora, a freira disse para minha mãe: mas Teresa, eu sou uma ótima parteira. Por que você não tem o bebê aqui mesmo? Você mesmo me disse que o Virgílio nasceu parto normal. Essa criança também nascerá. Para que ir ao hospital? Minha avó respondeu por minha mãe: isso já está decidido, irmã Clara. Eu espero que a senhora entenda. Foi aí que a freira passou a comer calada e não disse mais nada. Eu percebi que ela ficou visivelmente irritada com a decisão da minha mãe e olhava com um olhar de ódio para minha avó, como se a minha avó fosse a culpada dessa decisão. Depois de almoçar, irmã Clara abençoou minha mãe para que ela tivesse uma boa hora. E foi embora, pois segundo ela tinha outros afazeres. Por volta das 7h30, meu tio trouxe o carro e perguntou para o meu pai aonde a minha avó iria. Mas quando meu pai ia contar para o meu tio, minha avó saiu para fora e falou: isso é assunto meu genro. Depois você ficará sabendo. Meu pai revirou os olhos para o meu tio, que sorriu e em seguida foi embora a pé. Então fomos todos para a cidade. Minha mãe, meu pai, minha avó e eu que vos falo. Quando estávamos chegando próximo da cidade, meu pai disse à minha avó: trouxemos a arma à toa. Tá vendo, mãe? Não tem fêmea do lobisomem nenhuma para nos atacar pelo caminho. Minha avó disse ao meu pai: isso é o que veremos. Meu pai ficou calado, pensativo. E após meu pai andar mais um pouco, meu pai avistou algo ao longe. Parecia um animal que estava no meio da estrada de terra. Minha avó foi logo dizendo para minha mãe: Teresa, pega essa toalha aqui e fecha os olhos. Eu não quero que você tenha o bebê aqui no carro. Melhor você não ver isso. Então ela virou para mim e disse: você, Virgílio, vai ter que ser um moço forte. Vai ter que ter muita coragem.
Eu balancei a cabeça positivamente e meu pai falou para minha avó: Aquilo é o que estou pensando, mãe. Minha avó disse: Sim, é. Quando meu pai se aproximou do bicho, aquilo permaneceu parado no meio da estrada de terra. Meu pai parou o carro a uma pequena distância daquele ser e começou a tremer de arrepio. Foi aí que a minha avó disse para minha mãe: Teresa, não tire a toalha do rosto. Não veja isso de maneira alguma. Eu olhei para aquele ser que estava sobre quatro patas e do nada aquilo ficou sobre duas patas. Aquilo tinha pelos brancos, olhos amarelos, a face era uma mistura de ser humano e um cão. Tinha orelhas caídas, era uma mulher cadela, pois tinha seios e uma estrutura feminina, mas ao mesmo tempo aquilo era um monstro. Eu me lembro de sentir o meu corpo todo tremer. Minha mãe me puxou com o braço e me abraçou. E chorava baixinho. Eu fiquei com muita pena da minha mãe, GRP, muita pena mesmo. E então ela começou a rezar bem baixinho. E eu comecei a rezar com ela. Minha avó disse ao meu pai: Você não vai andar. Meu pai virou para minha avó e disse: Como assim ficar parado? Então minha avó gritou: Você não vai andar. O bicho começou a se aproximar do carro e eu fechei os olhos, agarrando o braço da minha mãe. Meu pai só falava: Mãe, pelo amor de Deus, deixa eu acelerar, essa coisa vai pegar a gente. Mas a minha avó só mandava meu pai ficar parado e calado. Então, quando aquele ser chegou bem perto do carro, eu escutei o gatilho da arma GRP e a doida da minha avó abriu a porta e atirou no bicho. Aquilo deu um urro de dor e saiu correndo. Minha avó entrou no carro novamente e falou pro meu pai: Acelera! Escutei o baque da porta e meu pai acelerou. Minha mãe perguntou para minha avó se ela poderia tirar a toalha do rosto e a minha avó disse que ainda não, pois ela queria ter certeza absoluta que estávamos em segurança. Olhei para o meu pai, ele estava sério, suando frio e dirigindo muito rápido. Ele nem olhava dos lados. Minha avó olhou para trás e disse para mim: Você é um jovem corajoso, Virgílio. Tenho orgulho de você. Hoje em dia eu lembro daquele momento e penso comigo: se alguém tinha que ter orgulho de alguém ali, era eu, né, GRP? Um orgulho gigante de ser neto daquela mulher corajosa e sábia. Eu sorri para minha avó, que disse para minha mãe: Pode tirar a toalha, Teresa, estamos chegando. Veja as luzes. Quando entramos na cidade, respiramos fundo e minha mãe agradeceu a Deus pelo livramento e agradeceu também a minha avó, pois, segundo a minha avó era uma heroína. Meu pai ficou tão nervoso que até passou mal. Chegamos na casa da irmã da minha avó e contamos para ela o fato ocorrido. Minha mãe, minha avó e eu tínhamos certeza que a freira era a pessoa que virava bicho. Já o meu pai acreditava na existência da fêmea do lobisomem, sim, mas ainda tinha dúvidas se realmente era a freira a pessoa que virava bicho. Minha mãe teve minha irmã no dia seguinte. Ela nasceu linda e saudável. E minha avó deixou minha tia no hospital com a minha mãe e foi com meu pai até a igreja católica local para conversar com o padre. Quando a minha avó contou para o padre sobre a freira Clara, o padre disse na lata que não existia nenhuma freira Clara mandada pela Igreja Católica para atender às necessidades da vila e que se alguma freira, representante da igreja, fosse até a vila, ele mesmo apresentaria a freira à população na missa. Minha avó contou para o padre tudo o que ocorrera. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, GRP. Inclusive o fato da fêmea do lobisomem ter nos atacado. O padre disse para minha avó e para o meu pai: Eu sei que eu deveria dizer que isso foi coisa do demônio. E se vocês me perguntarem sobre isso novamente, eu vou ter que negar tudo. Pois isso é uma coisa que não deve ser contada. Mas acredito em vocês. Por Deus, eu acredito em vocês. Mas a Igreja Católica condena esse tipo de coisa. Então não saiam por aí falando sobre isso. E deixem para mim. Estou programado para ir à vila somente no próximo domingo. Devido a isso, vou ir na vila amanhã mesmo, conversar com os moradores. Eu mesmo vou desmascarar essa falsa freira. Eu também vou à polícia para denunciá-la.
Assim que meu pai e minha avó saíram da igreja, meu pai pediu perdão à minha avó por duvidar dela. Minha avó disse ao meu pai: Veja bem, meu filho, você é um bom menino, mas é cego pelo fanatismo religioso. Você precisa aprender a se controlar. Meu pai se calou e, quando contamos para minha mãe, imagina como ela ficou, GRP. O nervoso da minha mãe foi tanto que até o leite materno dela secou. Eu também fiquei estarrecido, pois uma coisa é desconfiar, GRP, e outra coisa é ter certeza absoluta. Minha avó, meu pai e eu voltamos para a vila. Minha mãe ficou com a irmã da minha avó na cidade. Ela só retornaria para a vila depois do batizado da minha irmã. O padre cumpriu com sua promessa e desmascarou a falsa freira para todos da vila. A população ficou estupefata. A freira sumiu, nunca mais foi vista. E depois do batizado da minha irmã, tudo voltou ao normal. O relato é longo, GRP, eu sei, mas você queria os mínimos detalhes. Então, os mínimos detalhes estão aí. Nem mais, nem menos. Minha avó, nos dias atuais, já é falecida. Meu pai também, mas a minha mãe ainda é viva. Mora na vila e está em subsã consciência, apesar da idade. Eu já não moro mais na vila, moro na cidade. Quando olho para trás e vejo tudo aquilo que passamos no passado, chego à conclusão de que Jesus tinha razão. O mal se esconde em todos os lugares e tem várias facetas. Quem poderia imaginar que aquela freira era uma fêmea do lobisomem? Jamais olhei para uma freira da mesma forma. Que Deus me perdoe, mas eu fiquei traumatizado. Quero agradecer a você por narrar meu relato, por ter sido tão paciente com a minha mãe, que já é bem velhinha, porém, como eu disse, lúcida, graças a Deus. A você, minha eterna gratidão. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Virgínio Amorim. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Virgínia Amorim, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um rechetreva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vocês mistérios da escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Seus Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já a vocês, gratidão. Vamos ao Restrava Salve a eles, os membros do canal. A vocês, meus amores e amoras que eu amo, um Restrava Salve carinhoso. E o Restrava Salve para os membros vai para Shirza Fallon, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza, Edu Gomes,
Estreva salve também para Daisy Pereira da Silva, Evaldo Ribas, Luiz Lano e Elga, Tânia Lopes, Carme Gandolfi, Maria de Socorro Silva. Notícias sobre a saúde. Thalita Silva, doutora Jane Lima C.V, Joanete Rocha, Luana Mendes, Vandiva Lima de Almeida, Cássia Marina, Hermília Eustáquio da Silva, Muitirada Luizio Júnior, Ingrid Roberta, Sandra Almeida de Mendonça, Alair Moraes, é de arrepiar, Luciana Mendes, Newton Franzon, Felipe Daniel Carvalho, Márcia Monteiro, Elizabeth Mino, Conceição Badaro, Minas Gerais, Thalita Silva, Nilce do Lago, Brenda Lilian Correia. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Hélio André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida, Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.